Muito bem, reportagem chegando com informações falando da paralisação de ônibus em Botucatu no transporte coletivo e a gente está acompanhando, como também nós tivemos aí uma audiência no TRT na sexta-feira, uma paralisação parcial na quarta-feira em Botucatu, e a gente procurou o advogado responsável pela empresa Reta Rápido, que vai falar com a gente, Dr. Gustavo, sobre essa situação que nós temos aqui em Botucatu. Saber dele como que foi essa negociação, saiu algum resultado nessa audiência do TRT em Campinas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que ficou definido e quais os próximos passos para tentar uma definição. E também, se o doutor puder fazer um balanço, né, da negociação que acabou ocorrendo de um ano para cá, que parece que esse foi o grande problema relatado pelos trabalhadores, teve um aumento maior no ano passado e agora teria que ser feito uma equiparação, e isso acabou gerando um debate muito grande e até a paralisação. Então é isso, a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Primeiro, obrigado por atender a nossa reportagem, poder debater esse assunto e a gente trazer a informação à população. Tudo bem? Bom dia, Cristiano, tudo bem? De fato, houve uma audiência ontem, tá? Lá no TRT da 15ª Região, em Campinas. Essa audiência contou com a presença, além do sindicato e da empresa, do Ministério Público do Trabalho e também do desembargador do trabalho, né? E nessa oportunidade a gente teve ali a chance de sentar, trazer números, explicar o que está acontecendo, justificar a proposta da empresa. E diante aí dessa conversa foi feita uma proposta pelo Ministério Público do Trabalho e pelo desembargador do trabalho, tá? Daí já não é nem uma proposta do sindicato e nem da empresa, é o que a gente chama de proposta do juízo, né? E aí com a anuência do Ministério Público do Trabalho. Essa proposta vai ser apresentada pelo sindicato numa assembleia que será realizada na segunda-feira, e a empresa já aceitou ali ceder um pouquinho mais e concordar com essa proposta que foi feita pelo Ministério Público do Trabalho. A gente entende aí que é importante essa negociação, né? A empresa vem mantendo a negociação aberta desde o início. Então, a gente está confiante aí que agora vindo uma proposta que não é nem do sindicato e nem da empresa, é uma proposta dos desembargadores e do Ministério Público do Trabalho, a gente confia que a gente possa conseguir chegar num acordo na segunda-feira e firmar esse acordo coletivo para que o transporte volte a funcionar aí na sua integralidade para poder atender a população. E a gente, tentando entender melhor o contexto desta proposta, não sei se vocês podem pormenorizar esta, os índices, não sei se isso somente pode ser divulgado após a Assembleia, mas para a gente entender se houve uma melhora significativa em relação ao último reajuste que foi colocado, que isso traria uma chance de uma negociação melhor, de realmente isso não travar e ter um avanço nessas negociações. O senhor poderia comentar sobre as condições, se são bem melhores do que as anteriores? Olha, Cristiano, o que eu posso te antecipar é que houve uma melhora, tá? Houve um avanço, inclusive tanto houve esse avanço que os valores foram validados novamente pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho, né? Eles entenderam que os valores estão aí dentro do que eles acham razoável e que atenderia às necessidades da categoria. Agora, abrir os valores, eu não me sinto confortável, tá? Isso vai ser exposto lá na Assembleia na segunda-feira. Os interessados vão estar lá, vão receber todas essas informações de forma clara, transparente, como sempre foi, e até também por uma questão aí de sigilo, né? Nós não vamos expor aí a questão de salário, de aumento de nenhum trabalhador aqui para que isso venha a público. Então, isso na segunda vai ser divulgado, mas o que eu posso te falar é que é uma proposta que tanto o Ministério Público quanto a Justiça entenderam como razoáveis e que conseguiriam atender aí a categoria, inclusive quando em comparação com empresas da região, tá? E por fim, doutor, eu gostaria de perguntar como que vocês estão analisando todo esse contexto, porque, de certa forma, nós tivemos um movimento em que os trabalhadores, parte deles, pelo menos, de 21 trabalhadores, 8 teriam parado, depois alguns voltaram ao trabalho, que houve até entrada na empresa sem autorização, danos nos pneus dos veículos,
uma situação que acabou tendo uma negociação um pouco mais traumática, confusa e complicada com a paralisação em alguns horários, né, o atraso, pelo menos em algumas linhas. Como que a empresa está vendo essa questão de realmente ter uma normalidade nessa negociação, nessa conversa com os trabalhadores, para que a gente tenha uma sequência, uma sequência um pouco mais tranquila nessas negociações, lógico, garantindo o direito de cada um, mas também o que está se pensando em relação aos trabalhadores que pararam, que cometeram algum ato de excesso, se isso vai gerar algum tipo de demissão também, como está sendo tratada toda essa questão, né? Não sei o que é possível comentar para que a gente possa também trazer tanto para o trabalhador, mas também para a população, se nós teremos dias melhores aí com relação ao transporte público e essa convivência entre trabalhador, o sindicato, empresa. O que que o senhor poderia comentar sobre isso, sendo que o senhor tem também aí conversado com todos os envolvidos? Bom, Cristiano, primeiro eu queria esclarecer, até por transparência, que os pneus não foram furados, tá? Eles foram esvaziados. E o que causou aí um grande atraso, porque foram muitos carros que tiveram os pneus esvaziados, e aí até que fosse dada a manutenção, né? Isso gerou aí um atraso considerável. Dito isso, a forma como a empresa vê a parada assim, gerou uma grande surpresa, né? Porque essa parada ela se deu aí enquanto as negociações estavam em andamento, né? Na última assembleia tinha ficado decidido aí o prazo de 12 de junho para a empresa apresentar eventual nova contraproposta. Depois já tinha essa audiência designada para o dia 13, então assim, em momento algum a empresa se negou a sentar, conversar, discutir, principalmente explicar para os trabalhadores o porquê dos índices propostos, né? Nós tentamos aí de todas as formas deixar muito claro, eles têm acesso a todas essas informações, nunca foi omitido nada, então realmente causou um, uma certa surpresa na empresa, esse movimento, ainda que de uma minoria de trabalhadores, né? Isso causou um certo espanto pelo fato das negociações estarem em andamento. Mas eu acho que nesse momento aí, o que mais interessa para a reta é conseguir conversar com esse pessoal, sentar, negociar novamente aí e restabelecer a operação aí 100% para que não exista nenhum prejuízo aí à sociedade, tá bom? Então, aqui, doutor, eu gostaria de agradecer imensamente a atenção com a reportagem aqui do 14 News, também da Muni FM, para que a gente pudesse esclarecer a população, que é quem utiliza o serviço, e também a gente trazer essa informação aos trabalhadores. Gostaria de agradecer sua atenção com as reportagens, a gente continua acompanhando, depois vamos trazer o resultado desta assembleia, se houve realmente uma solução. Obrigado e grande abraço. Cristiano, eu que agradeço aí pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos, né, para tentar tranquilizar a população aí, deixar claro que estamos trabalhando para que essa situação se resolva aí da melhor maneira possível e o mais rapidamente também. E fico à disposição aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Um abraço aí, bom fim de semana a todos.